gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é como nós acabamos de dizer, meu Deus, tudo que nós precisamos é ter um coração quebrantado, é clamarmos ao Senhor, meu Deus, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua ajuda, Senhor, como tantos, meu Deus, na sua palavra, nos momentos de aflição, Senhor, olharam para o Senhor e o Senhor os resgatou, o Senhor os respondeu. Assim é nos dias de hoje, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente, será para sempre, Senhor. Então que cada um tome essa decisão, Senhor, de ser esse o nosso padrão, meu Deus querido. E nós não viemos mais a buscar ajuda, Senhor, em homens, em saídas naturais, mas que nós viemos a clamar ao Senhor, como nós vemos, meu Pai, Bartimeu, como nós vemos Josué, como nós vemos Pedro, Senhor, como nós vemos tantos vencedores da sua palavra, Senhor, que nos momentos de luta, de dificuldade, estavam louvando, estavam clamando ao Senhor, estavam pedindo direções ao Senhor, meu Pai. Então, que esse seja o nosso padrão, Senhor, a dependência do Senhor, porque a sua palavra é a única coisa, Senhor, que é segura de verdade, porque eu posso falhar, cada um aqui tem suas falhas, meu Deus, mas o Senhor não vai falhar. O Senhor nunca vai desamparar aquele que tem um coração quebrantado, como diz na sua palavra, um coração contrito. Quem diz? O Senhor nunca desprezará. Então o Senhor está perseguindo, buscando, procurando, Senhor, pessoas que estão dispostas a obedecer, a ter um coração que tem o desejo de fazer a sua vontade, que persegue essa sabedoria, que persegue esse estilo de vida, Senhor. Nós não acertamos sempre, meu Deus querido, mas o Senhor tem buscado corações de pessoas que querem acertar, Senhor, que têm as motivações certas, têm um propósito bem definido, Senhor, na sua vida, de agradar o Senhor, de ser bênção, de não ser um peso, de não ser uma dificuldade, de não ser alguém que escandaliza, mas de ser alguém que faz a diferença por onde passa, Senhor. Esse é o nosso objetivo, é por isso que o Senhor nos criou, para nos relacionarmos com o Senhor. O Senhor não nos criou para conquistarmos bens materiais, o Senhor nos fez para nos relacionarmos com o Senhor, e como o Senhor nos ensina, quando nós perseguimos esse alvo, esse objetivo, buscando em primeiro lugar o Senhor, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então quando nós buscamos o Senhor supre na nossa vida financeira, na nossa família, na nossa saúde, no nosso interior. O Senhor supre todas as nossas necessidades, meu Pai. Tudo aquilo que um dia nós éramos carentes, meu Pai, o Senhor nos supre. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Então eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós, que tenhamos esse espírito, Senhor, essa mentalidade de Te buscar, essa mentalidade de sermos servos, servos para Te obedecer, servos para estar à disposição, meu Pai, aquilo que a Sua palavra nos enviar, que nós estejamos com o coração aberto, dispostos a obedecer. Nos perdoa, Senhor, por falhas, por pecados, por palavras erradas, pensamentos errados, meu Pai, atitudes, Senhor, que tenhamos tido de imaturidade, de carnalidade, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, porque nós sabemos que a Sua palavra diz que se a nossa casa não estiver preenchida do Espírito Santo, ela vai ser preenchida pelos demônios, meu Pai. Então se nós não tomarmos a decisão de não apenas expulsar o mal, mas fechar as portas, trancar as portas, nós nunca vamos sair do lugar. Então que o Senhor nos dê graça, meu Pai, nos ajuda naquilo que erramos, meu Pai, que o Senhor nos dê mais força, que tenhamos esse propósito, meu Pai, de colocar ainda mais determinação para cada vez menos, meu Pai, cair nos mesmos erros, Senhor. Se errarmos, que venhamos errar com novos erros, novas situações, mas que as velhas coisas de fato, Senhor, fiquem para trás, e nós vamos olhar para frente, para um alvo muito bem estabelecido na nossa vida. Eu Te peço, tem misericórdia de nós, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, cada um que enfrentou seus desafios,
nessa segunda-feira para estar aqui, para não quebrar o seu propósito. Eu peço, Senhor, venha abençoar cada um desses, meu Pai, que está aqui comigo, cada um que estiver nas igrejas, cada um que está pela transmissão, meu Deus querido, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, e que possamos terminar esse dia muito melhores do que quando começamos, que venhamos a sair deste trabalho, Senhor, muito melhores do que quando chegamos, meu Pai, com definições na nossa vida, com decisões, porque todos os dias são dias de decisões, porque a nossa vida é feita de escolhas. Ao longo desse dia nós fizemos centenas, se não milhares de escolhas, meu Pai. Então, se nós escolhermos certo, nós viveremos da forma certa. Aquilo que nós vamos colher daqui a 10, 20, 30 anos, meu Pai, nós estamos plantando em dias comuns, ordinários como esse, Senhor. Então eu te peço, tem misericórdia de nós e nos abra a mente, Senhor, para que nós não venhamos estar cegos. Muitas vezes, como tantos na sua palavra, aos seus pés, na sua presença, e desperdiçando oportunidades. Podemos estar no melhor lugar do mundo, Senhor, e estarmos cegos, não vendo as bênçãos que nós temos vivido, meu Pai. Então nos ajuda a enxergar, para que nós tenhamos as atitudes corretas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós chamamos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Você está se preparando? Graças a Deus, amém. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da transmissão. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Muito bom. Diga comigo, por favor. Fortaleceu-se no Senhor. Mais forte. Fortaleceu-se no Senhor. É igual essas músicas que nós cantamos agora, né? Nós clamamos ao Senhor. Nós chamamos a força do Senhor, que quando nós estamos fracos, aí nós ficamos fortes, porque a nossa força vem da alegria. Quando o Senhor se alegra de nós, nós recebemos força. Tudo aquilo que parece que está terrível, está dando errado, se nós damos as condições para o Senhor trabalhar, quando Ele se alegra de nós, nós recebemos essa força. Então, a palavra de Deus é aquilo que nunca nos abandona. A palavra de Deus é aquilo que nos dá, fala comigo, esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. Mas se nós perdermos a esperança, se nós perdermos a alegria, se nós perdermos a paz, se nós perdermos os nossos sonhos, quem que vence, pessoal? O diabo. Fala, o diabo tem sucesso. E ninguém quer que o diabo tenha sucesso, não é verdade? Mas muitas vezes nós damos condições para que ele se alegre. Porque a forma do diabo ser derrotado é quando nós nos enchemos, fala comigo, de fé e de esperança. E essa esperança vem da palavra de Deus. Então um coração cheio de esperança, fala comigo, um coração cheio de esperança é um coração vivo. Abraão foi um homem cheio de esperança. A gente vê isso em cada atitude que ele tinha. Ele estava com 100 anos e a gente vê a agilidade, a gente vê um homem vivo. A gente não vê um homem decadente, que não dava conta de nada. Não, com 100 anos ele estava correndo, estava rapidinho ainda para servir o Senhor. Então ele foi um homem cheio de esperança. Um homem que creu contra a esperança. Então nós precisamos desse coração repleto dessa fé, dessa esperança, nós precisamos nos fortalecer em Deus. E eu quero ler para você uma passagem aqui de 1 Samuel 30, que nós vemos um exemplo disso. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros, fala comigo, todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram,
mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Fala comigo, encontraram a cidade destruída pelo fogo. Então, eles chegaram, o primeiro impacto que eles chegaram e tiveram, quando eles estavam lá voltando da batalha, que eles queriam ver a família, queriam descansar, eles viram, imagina a cena, né? Igual aquelas cenas de filme das cruzadas, né? Que tem os castelos, os templários lá, aquela cidade toda devastada, você não sabe o que aconteceu, para onde foi, o que aconteceu. E viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados, fala comigo, choraram em alta voz, até não terem mais forças. Ok? As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, fala comigo, profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Quem estava com eles na batalha, pessoal? Não foi Davi? Sim ou não? Então o que Davi tinha a culpa nessa situação? Mas quando a pessoa não tem um culpado, ela busca um culpado. Então ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam apedrejá-lo. Nem levaram em consideração que as duas mulheres dele foram levadas também. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas aí tem uma diferença. Fala comigo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Eu vou ler mais, mas vamos por partes. Analise como tudo pode mudar na nossa vida de um momento para o outro, tudo pode piorar. Davi tinha sido ungido a rei, mas no dia seguinte ele continuou cuidando das ovelhas, e algum tempo depois ele se tornou um fugitivo dentro do próprio país. Então, é aquela coisa, né? O pessoal fala, pior que está não fica. A gente sabe que fica. Pior que está sempre pode ficar. Ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava morando numa terra estrangeira, agora ele perde toda a família e todos os bens dele, a casa dele tinha sido queimada. Então tem aqueles momentos que você se depara assim com por onde eu começo. A coisa está tão acabada, destruída, que por onde que eu vou começar? E eles choraram, inclusive Davi choraram, até perder as forças. E ainda para piorar a injustiça, ele já era injustiçado de todos os lados, né? E ainda agora os homens queriam apedrejá-lo, querendo achar um culpado. Então há momentos na nossa vida, que parece que vem tudo de uma vez, para acabar com tudo. Não é verdade, pessoal? E em meio ao caos, Davi teve uma reação diferente. Davi chorou igual todos eles, mas Davi foi o único naquele momento que se fortaleceu no Senhor. Fala, se fortaleceu no Senhor. Ele ficou sozinho. E são nos momentos, isso é muito importante a gente analisar, são nos momentos de maior solidão que nós nos voltamos mais para Deus. Isso é muito importante de nós analisarmos. Se você lembra dessa situação, você lembra dessa história, você lembra que depois dessa situação aqui de Ziclag, pouco tempo depois, o Saul se matou e Davi assumiu a posição de rei. Não é verdade? Lembram disso? Então, tem coisas que chegam na nossa vida para realmente testar realmente o nosso nível de caráter. Esse foi um teste de caráter violento para Davi. Cada um de nós vai ter um teste de caráter violento. O caráter, se nós confiamos realmente em Deus ou não. Nós vemos isso com todos os heróis da fé. O teste do caráter de Abraão foi o Senhor pedindo Isaac.
O teste de caráter de José foi em cada situação que ele agia com integridade, a vida dele piorava. Nós vemos Jó perdendo tudo. Então vai ter aquele momento que a nossa vida vai ser chacoalhada de uma tal maneira, e nós precisamos resistir firme, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós vamos ter momentos que nós vamos ficar sozinhos. Então, depois dessa situação, houve uma reviravolta na vida de Davi. Por quê? Porque nesse momento ele passou no teste. Ele estava mantendo a fidelidade. Ele não matou Saul, ele não fez nada contrário à liderança dele, ele não tocou no ungido, e parecia que a vida dele só estava piorando. São testes que o Senhor permite para analisar, para ver se nós vamos desistir, se nós vamos blasfemar. Então, será que nós estamos passando pelos nossos testes da forma certa? Porque por muito menos, ao invés de nós nos fortalecermos no Senhor, nós irmos para a igreja, buscarmos no Senhor, clamarmos ao Senhor, como nós cantamos as duas músicas aqui hoje, nós estamos falando contra Deus, estamos desanimando, estamos parando de lutar, parando de perseverar, parando de orar, parando de buscar a Deus, ou seja, as piores decisões. Naquele momento Davi ficou sozinho, quando ele se fortaleceu no Senhor. Nós vemos Jacó precisou ficar sozinho. Naquele momento que ele estava sozinho, que ele lutou com o anjo, aí que o caráter dele foi revelado, o nome dele foi mudado. Abraão precisou ficar sozinho também, para que o Senhor pudesse abençoá-lo, ele precisou se afastar de Ló definitivamente. Então Davi entendeu que a única saída é buscar Deus, e não se voltar contra Deus. Porque tem pessoas que ainda agem dessa maneira imatura. O único caminho, a única saída da nossa vida é buscar Deus, e quando alguma coisa não está fluindo na vida, ela se volta contra Deus. Ela para de buscar, ela desanima, ela para de orar. A pessoa não necessariamente ela vai falar, não, porque Deus não existe. Não, simplesmente ela não está valendo a pena. É esse teste que muitas vezes, muitos estão às portas das suas vitórias, da sua terra prometida, e a pessoa está dando a pior resposta para Deus. Está mostrando, você não tem caráter para ser promovido. Você ainda não passou nos testes básicos. Você ainda não tomou as decisões de crer na fidelidade do Senhor. Então, ao invés de nós nos voltarmos para Deus, muitos estão blasfemando e desistindo. Aí a pessoa fala, já não basta tudo que eu já estou vivendo, minha vida ainda vai ficar pior? Pois é, exatamente isso. São testes de caráter, testes de confiança na fidelidade do Senhor. Davi perdeu as forças de tanto chorar, mas ele teve um momento que ele parou, respirou, pediu ajuda ao Senhor, e ele recebeu a ajuda do Senhor. Porque esse é o problema de uma pessoa que só fica nessa primeira parte. Enquanto nós ficamos chorando, a gente não vai raciocinar, a gente não vai sair do lugar. Como uma pessoa que está chorando, ela está reclamando, ela só está envolvida com um problema. O foco dela está naquela fotografia. É a desgraça, é a bagunça, é todas as más notícias. Então eu estou envolvido com aquilo. Então, enquanto eu não me restabelecer, eu não vou sair do lugar. Ele se levantou no espírito, o que ele foi fazer? Ele foi consultar ao Senhor. Olha aqui no 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Então ele se acalmou, ele se fortaleceu no Senhor, ele foi buscar a Deus. Agora começou a vir a sanidade, veio uma clareza. O que eu estou fazendo aqui? É igual quando Josué se entregou lá, falou, o que você está fazendo aí prostrado? Levante-se. Israel pecou, tocaram nas coisas que estavam consagradas ao Senhor, pegaram maldição para a própria vida. Então a hora que veio, que ele se acalmou, como a gente vê vários exemplos na palavra, aqueles momentos que a pessoa está numa situação, está emocionalmente abalado,
A gente vê isso no caso de Elias, por exemplo. O Senhor dá um tempo para a gente, mas a gente não pode ficar mais naquilo. O Senhor vai, levanta, vamos lá, segue, vamos seguir. Então ele se levantou, ele foi consultar a Deus. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, fala comigo por gentileza, persiga-os. Mais forte, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então veja a resposta poderosa do Senhor. Eu tenho que perseguir esses invasores? Vou alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O 16, quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região. Eles encontraram um servo egípcio que deu a direção para eles. E o povo estava lá, na região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado, fala comigo, da terra, dos filisteus e de Judá. Presta atenção nesse detalhe. Então essa é a postura. Ele estava lá, chorou, desidratou. Aí ele acalmou e ele foi falar com Deus. Ele foi consultar a Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele pediu direções. Então é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Nós temos que consultar a Deus. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Nós temos que pedir direções. Nós temos que pegar as direções que o Senhor deu para ele. Vá recuperar o que o inimigo te roubou. Vá atrás daquilo que o diabo está levando embora. Está lá, está festejando. Olha a alegria dele. Olha a alegria dos inimigos. Estavam lá festejando, comendo, bebendo. Nossa, olha que vitória. Olha que bênção para a vida deles. Muitas vezes o diabo, a gente está dando condições para o diabo se alegrar. A gente falou no começo, quando nós perdemos a alegria, a esperança, a fé, os sonhos, quem se alegra é o diabo. Então quando a gente desiste, chora até perder as forças, desanima, quem está se alegrando é o diabo. Ele está se alegrando. Então muitas vezes o diabo rouba a paz, rouba a saúde, rouba a família, rouba a prosperidade, e a pessoa só fica naquela parte, meu Deus, e agora? Só chorando, só reclamando, não vai, não consulta a Deus, não pede direções a Deus, não vai atrás de recuperar a sua vitória, se acomoda, ela desiste, ela já entrega, como se tudo fosse perdido já. Então há momentos que perdas começam a acontecer na vida da pessoa, e ela vai aceitando. As perdas, na maioria das vezes, não chega assim. Literalmente, da noite para o dia, levaram tudo, todas as famílias, queimaram tudo, ou seja, perdeu tudo. E nem tudo acontece como de Jó. Perdeu os bens, os animais morreram, a família morreu, a saúde foi embora. Muita coisa vai acontecendo gradativamente. Vai perdendo um pouco da saúde, um pouco da paz, um pouco da alegria, desistindo dos sonhos, parando de lutar. A família começa a bagunçar, os negócios começam a bagunçar, e a pessoa fala, não, vai mudar. Não, daqui a pouco muda, daqui a pouco, só no positivismo, né? Só não, amanhã vai ser diferente, não, sem fazer nada de diferente. Não tem lógica, na palavra a gente não encontra esse respaldo. Então ela vai deixando, ela vai aceitando, ela vai se acomodando, e as perdas vão só aumentando. Aí daqui a pouco ela perde mais dinheiro, ela perde a família, ela perde a paz, ela perde mais saúde, ela vai perdendo tudo. E olha que Davi era um homem de Deus, ele passou por tudo aquilo. Então todos estamos sujeitos a passar por situações. E nós aprendemos que com a palavra de Deus, que nós temos que nos alegrar com tudo, porque tudo que vem do Senhor é bênção para as nossas vidas. Se a gente está na linha certa, no caminho certo, se a gente tem perseguido as coisas certas, o alvo certo, a gente sabe que tudo que vem contra nós, vem para nos tornar mais fortes, para nos fazer mais fortes, mais resilientes, para exaltar o nome do Senhor. Então, tudo que vem
vem para aprimorar a nossa fé. Então Davi foi para Deus, e o Senhor falou: vá atrás, recupere tudo, é certo que você vai conseguir, vai alcançar. Então ele perseguiu os inimigos, ele foi na direção que o Senhor disse, ele recuperou. Então o diabo, ele é muito bom em analisar os nossos padrões. Os amalequitas, ele era um povo poderoso, um povo temido, tanto que eles estavam tranquilos. Você está vendo aqui, ninguém estava preocupado se alguém ia atrás deles, não, eles já tinham conquistado terras dos filisteus e de Judá, e levaram mais esse monte de coisas aqui de Davi e o exército dele. Então era um exército que já tinha uma autoconfiança. E o diabo, ele analisa os nossos padrões. Aquele povo, aqueles inimigos, eles estavam acostumados a ninguém vir atrás deles. Eles levavam e acabou. O pessoal tinha medo deles. Então o diabo está analisando. Ele vê que muitas pessoas não lutam pelas suas vidas. Esse povo aqui, ó, esses inimigos, eles tinham um padrão já. A gente vai, a gente toma, a gente queima tudo, a gente bota medo, a gente faz um alvoroço, e eles não vão vir atrás, porque eles vão ficar com medo. É assim que muitos fazem. O diabo está analisando, a pessoa, acontece isso, ela desiste, acontece isso, ela para. Então muitos estão acostumados a viver dessa forma, a agir dessa forma. Crentes, muitas vezes, porque para o mundo a gente não tem muita surpresa, né? O mundo já está dopado de medicamentos, é pessimista de todo jeito, né? Suicídio para todo lado, então não tem novidade. Mas muitos crentes ficam fazendo assim, fica só chorando, fica só murmurando, desiste de tudo, fala que a vida é uma luta, que Deus está provando demais ele, e fica nisso. Não vai para Deus, não se levanta, não consulta. E a vida vai diminuindo, vai acabando, vai piorando, e começa a falar: deve ser a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente perca as coisas, pessoal? Sim ou não? Muitos fazem do jeito que o diabo quer. Fala igual o diabo quer. Ah, Deus quis isso. Deus está me testando. É a vontade de Deus que eu perca isso. A bispa mesmo já contou esse testemunho. Não, é a vontade de Deus, porque Deus quer ver a sua reação diante dessa adversidade, diante dessa situação. Então cada um aqui tem as suas situações. E qual o tipo de resposta que nós temos dado? Cada ano tem desafios diferentes. Ano passado, eu tive desafios que não tive em outros anos. E o Senhor está observando quais as respostas que nós estamos dando. Esse ano eu vou ter outros, você vai ter outros. Mas para eu ir para um outro desafio, eu preciso ter passado no anterior. Deus está observando qual tem sido o meu padrão, como eu tenho respondido aos problemas. Eu tenho murmurado, desistido, parado de lutar. Nós precisamos analisar isso. Nós paramos de chorar? Nós paramos de reclamar? Nós temos parado de dar a munição que o diabo quer? A mãe de Samuel, quando ela parou de chorar, o que ela fez, pessoal? Fala, ela se levantou. Quando ela mudou o padrão dela, que todo ano era a mesma coisa, ela ia, oferecia ao Senhor sacrifícios, acompanhava o Eucana, na verdade, né? E voltava, e reclamava, e não comia, todo aquele drama, que o retorno era uma aflição para o Eucana, né? Toda vez que ela voltar, era aquela coisa. Quando ela mudou aquele padrão, quando ela se levantou, o resultado dela foi imediato. No ano seguinte, ela já estava com uma outra vida. Então, nós temos que analisar exatamente isso. Quando nós choramos, quando nós reclamamos, nós não ouvimos a Deus. Mas quando nós nos levantamos e nos fortalecemos no Senhor, nós vemos a diferença imediatamente. Olha aqui, no 16. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Veja que não perdeu tempo. Desde o amanhecer, fala comigo, desde o amanhecer até a tarde. Então você acha que essa briga foi fácil ou não?
Imagina quantas horas, desde do nascer do sol até o final da tarde. Horas e horas e horas e horas na batalha. Porque o inimigo não era brincadeira, mas o Senhor tinha dado o quê? É certo que você vai alcançar. Então olha só, uma pessoa, a gente falou isso de Caleb. Então somente o Senhor tem que se agradar de nós. É certo que venceremos. Então aqui, Davi creu na palavra do Senhor. Ele creu, vou atrás desses invasores, desse bando aí? Vai. Desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Fala comigo, Davi recuperou tudo, ok? Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Fala comigo, nada faltou. Ok? Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Fala comigo, Davi recuperou tudo. Veja que ele afirma, o Senhor afirma 3 vezes, ele confirma 3 vezes, recuperou tudo, nada faltou, Davi recuperou tudo, porque tudo é tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente, os que queriam apedrejar ele há um dia atrás. Está igual a Miriam, né? Antes do Mar Vermelho estava, meu Deus, vamos morrer, não é melhor voltar para o Egito? E depois que atravessa o mar, que todo mundo morre afogado, canta com tamborins, né? Então, aqui que depois que Deus deu a vitória, estes são os despojos de Davi. Olha a alegria, olha a fidelidade desses soldados, né? Mas a gente não vê essa instabilidade de Davi. Das pessoas, da maioria das pessoas, a gente vê. Quando tudo está bem, ele está bem. Quando tudo está mal, ele está mal. Davi não. Davi, no momento da luta, da dificuldade, ele foi para Deus e se fortaleceu no Senhor. Então, qual é o resultado dessa fidelidade? Quando a gente para de chorar, para de se envolver com o problema, e nós paramos para ouvir a Deus, porque quando você está envolvido com um problema, você não ouve a Deus. O resultado, 3 vezes, Davi recuperou tudo. Foi uma batalha longa, muito difícil, de manhã até a tarde, mas ele recuperou tudo. Então nós teremos batalhas duras, difíceis, mas nós vamos conquistar, recuperar tudo, e ainda, como nada com Deus é a mesma coisa, Ele sempre nos surpreende, eles voltaram ainda com muitos despojos, então eles recuperaram tudo o que era deles, e voltaram com muitas bênçãos, e ainda com os homens falando, esses são os despojos de Davi, e Davi tinha esse coração generoso, ele abençoou muitas pessoas, ele deu presentes para muitas pessoas. Então, aquilo que começou com lágrimas, fala comigo, aquilo que começou com lágrimas, aquilo que começou com choro, terminou com grande vitória. Então, às vezes as coisas começam com essas lágrimas, com essas dificuldades, mas quando nós damos as respostas certas, nós terminamos com grande vitória, com muitas riquezas, com muitas bênçãos. E Davi, logo depois de passar nesse teste, de ter essa grande vitória, ele assumiu o trono. Fala comigo, um momento é só um momento. De novo, um momento é só um momento. Então há momentos onde nós somos impactados violentamente. Mas quando nós respondemos a esse impacto com fé, com confiança, com esperança, fala comigo, nós recuperamos absolutamente tudo. Então essa palavra é uma palavra de restauração, essa palavra é uma palavra de restituição. O inimigo pode ter até tido êxito em roubar algo da sua vida, fala comigo, mas eu vou recuperar tudo, eu vou recuperar tudo e conquistar coisas ainda maiores. Eu vou sair muito melhor dessa situação. Então nós temos que crer nisso. Aquilo que começou com lágrimas, no fim, foi
um inimigo que ficou envergonhado. Restituição de tudo aquilo que eles tinham perdido. E ainda crescimento, vitória em todas as áreas. Então Deus está falando de restituição. A gente está num trabalho mais voltado para a vida financeira. Mas pode ser que a nossa restituição maior nesse momento seja na área da saúde, seja na área da família, seja em relação a um filho, a um casamento. Então nós precisamos crer nessa palavra. Quais as respostas? Como que nós temos respondido aos problemas? E o Senhor tem mostrado, tem dito para nós. Aquilo que vem contra as nossas vidas são testes do nosso caráter. Testes de fé, de fidelidade. Então o Senhor está falando que você vai recuperar os seus bens, você vai recuperar o seu emprego, você vai recuperar a sua honra, você vai recuperar o seu casamento. Então se você estava aflito, você estava com medo, chateado com alguma coisa, que perdeu alguma coisa, acredita, você não perdeu. Fala, eu não perdi. Nós vamos tomar essa decisão, eu vou perseguir, eu vou atacar, eu vou confiar na palavra, eu vou acreditar nisso, eu vou recuperar tudo. O que aparentemente, fala aparentemente, aquilo que aparentemente foi perdido. Aparentemente. Chegou, estava tudo uma devassa, mas não tinha matado ninguém, não tinha destruído nada, foram lá, lutaram, conquistaram e trouxeram de volta. Então a resposta que nós damos a esses baques, a esses ataques da vida, é justamente isso. A resposta tem que ser esse: ataque, não desista, se fortaleça no Senhor, para de falar do problema, para de ficar chorando, vai buscar o que é seu. A palavra está falando, vai perseguir, vai recuperar tudo. Tem muita coisa aí na mão de inimigo, muita coisa que a gente acabou permitindo que pessoas, não somente o diabo, mas pessoas foram tomando, ganhando território, ganhando espaço na nossa vida. Então tem muita coisa aí que era para estar nas nossas mãos e está nas mãos do inimigo. Então, além de não perder nada e conquistar muita coisa, nós vamos recuperar com bônus, com muitas coisas, mas nós precisamos acreditar nisso. É bênção do Senhor. Tudo que vem para testar a nossa fidelidade é bênção do Senhor. Pode ser muita coisa que às vezes a gente acha que perdeu. Pode ser um cargo, a honra, pode ser uma função numa empresa, pode ser credibilidade, pode ser muitas coisas que está com uma outra pessoa, mas vai vir, fala comigo, vai vir para as minhas mãos, em nome de Jesus. Então o inimigo pode até estar com alguma coisa sua, mas a resposta que nós precisamos dar é nos fortalecer no Senhor. Fala, a resposta que eu tenho que dar é me fortalecer no Senhor. Parar de chorar. Eu não quero dizer que você vai chorar, né? Mas é esse espírito decaído. E eu vou consultar o Senhor. E Deus vai falar, ataque, persiga, vai atrás. Reivindique aquilo que você acredita. Aqui no Salmo 121, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Fala comigo, por favor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, de onde vai vir o nosso socorro? Vai vir de homens? Vai vir da sua capacidade? Vai vir do quê? Vem do Senhor, vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Então, vai vir de coisas naturais, porque a glória, a honra não vai ser dessas coisas, vai ser do Senhor. O socorro de Davi veio pelo Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o que me guarda. O que guarda a minha entrada, que guarda a minha saída. Mas isso é para todo aquele que acredita nisso. Olha aqui no Salmo 46, que lindo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
Fala comigo, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ok? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes, fala comigo, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor, fala comigo, o Senhor dos exércitos está comigo. Ok? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai, fala comigo, contemplai as obras do Senhor. Ok? Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Fala comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ok? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que a gente viu aqui no 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos e sabei que eu sou Deus. Quem falou assim, pessoal, também? O que a gente falou esses dias? Meu Deus do céu. Nem o obreiro sabe, gente. Ou não foi o Caleb, gente? Quem que falou? Meu Deus, vai. Começa com K, termina com Leb. Quem falou? Caleb. Aquietai-vos. Caleb mandou o povo calar-se, calou a incredulidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, quando a gente está envolvido e falando, e falando, e falando, e pensando bobagens, a gente não pensa. A gente não aquieta a nossa mente. Às vezes a gente não está nem falando, mas a gente pensa em tanta bobagem, em tantas coisas. E agora? Como é que eu vou fazer? E a gente tenta descobrir uma saída do nosso jeito. Então a gente fica lá com a cabeça, a gente não dorme, a gente não raciocina, a gente não come, a gente não faz nada, só fica pensando, e agora, e agora, e agora, e agora? A gente tem que aquietar a nossa mente, senão a gente não ouve Deus. O Salmo está dizendo isso, Caleb nos ensina isso. Quando a gente está muito envolvido, com a cabeça borbulhando, a gente não raciocina com a fé, a gente raciocina com as emoções. Então Deus é o nosso refúgio, bem presente, chega na hora certa. Olha aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Ele está sempre presente. Bem presente. Não tememos, não temeremos. Como diz lá no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente pode ter sido afligido com muitas coisas, mas a alegria, a palavra diz que vem com o amanhecer. Porque com o amanhecer vem o que, pessoal? O que surge? O que acontece? Vem a luz. Vem a luz. E luz é o quê? O que diz na palavra que a luz significa? A luz é o quê? A palavra. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Então a alegria vem com o amanhecer, ou seja, quando a gente sai das trevas e a gente vem para a luz. A luz é a palavra, a luz é Cristo. Tem uma frase que eu li esses tempos, que diz que as pessoas costumam falar assim, né? Sempre tem uma luz no fim do túnel, a não ser que eu tenha me acostumado com a escuridão. Então, se eu me acostumei com a escuridão, eu não espero que vai ter a luz no fim do túnel. Então, a palavra nos ensina exatamente isso. Aqui no 8, contemplai as obras do Senhor. Então eu contemplo as obras do Senhor, eu saio daquele fosso, eu saio daquele buraco, eu saio daquela escuridão e olho para as bênçãos do Senhor, tudo que Deus já fez na minha vida. Eu vou para a luz, eu vou para a palavra. Eu saio da escuridão, eu contemplo as obras do Senhor. Quanta coisa que Deus já fez na sua vida. Quanta coisa que Deus já havia feito na vida de Davi.
Então ele saiu das trevas, ele saiu daquela tristeza, ele veio para a luz. A alegria veio com o amanhecer, ou seja, veio a luz, veio a alegria, veio a esperança. Então veja quantas vitórias, quantos livramentos Deus já fez na sua vida, a partir do momento que você dependeu do Senhor. Então, ao invés de nós olharmos para os problemas, a gente olha para o poder do Senhor. Deus já me livrou disso, Ele me livrou daquilo, já curou da doença, já curou dessa vergonha, já me ajudou em tantas coisas, me sustentou. Então nós precisamos meditar nas coisas certas, como o Senhor ensina a Josué a fazer. Meditar, medita. Meditar nas coisas incríveis que Deus já fez. Contemplar as obras de Deus. Porque meditar é se concentrar em alguma coisa. A gente pode ficar meditando num problema, ou a gente medita no Senhor, medita na palavra. A gente pode meditar nas coisas certas ou nas erradas, nos problemas. Davi só conseguiu se levantar porque ele meditou em tudo que Deus tinha feito na vida dele. Deus já tinha abençoado ele, Deus tinha sustentado ele, Deus tinha feito ele herói nacional com a vitória de Golias, Deus tinha guardado ele lá atrás com as ovelhas, dos leões, dos ursos, dos animais selvagens. Então ele contemplou o Senhor. Então qual é a voz que nós temos ouvido? Qual é a voz que tem falado mais forte no seu coração? Será que tem sido a voz do medo ou a voz do Senhor? A nossa fé precisa ser desenvolvida como os 3 jovens, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, rei, o Senhor pode nos livrar, mas se Ele não livrar, a gente não vai se curvar. Ou seja, eu continuo confiando. Se o Senhor fizer, amém. Mas se Ele não fizer, eu também não vou ceder. Essas emoções, esses sentimentos, é confiança total. Fala, confiança total. Porque há momentos que parece que não para de chegar problema, né? É um atrás do outro. Mas ao invés de a gente parar e ficar olhando para esses problemas, a gente para e olha para as obras do Senhor. Então, espiritualmente falando, vamos parar de chorar. E vamos nos levantar. Vamos ter atitudes certas. Vamos atacar. Vamos ir em busca daquilo que é nosso. Esses bens que às vezes foram levados, trazer de volta, assim, esses bens são meus, esse emprego é meu, essa família é minha, essa saúde é minha. Então o que talvez nós temos perdido, entregamos, ou o diabo, ou algum inimigo nos roubou? Não, eu não vou aceitar isso, não é a vontade de Deus que eu tenha uma vida derrotada. Deus permite situações, Deus permitiu situações na vida de Davi, mas quando ele consultou Deus, o que Deus mandou fazer? Ataque, ataque. Então nós vamos ser afligidos, atacados por situações, e quando nós vamos para Deus, Deus nos manda, ataque, fala ataque, eu vou recuperar tudo que o inimigo me levou. Então essa é a direção que o Senhor nos dá. Ele permite situações, mas quando eu dou a resposta certa, Ele não fica lá falando, é verdade, é uma fatalidade, não, Ele fala, ataque, vai atrás, é isso que eu queria ouvir, é isso que eu queria ver, é isso essa postura que eu esperava de você, que você se levantasse, consultasse o Senhor, e agora eu vou atrás, agora eu vou fazer o que foi determinado ser feito. Então o Senhor está falando, você vai recuperar tudo. Deus faz o que a gente acabou de ler, Deus faz as guerras cessarem. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Então vamos nos acalmar, vamos colocar os olhos no Senhor, vamos confiar e atacar. Amém, pessoal? Por gentileza, fique em pé com o seu propósito. Feche seus olhos por um momento. E antes de nós orarmos, eu peço que você analise tudo isso que nós conversamos, que nós falamos, que nós lemos. As coisas, as reações, o tipo de postura que nós temos tido. O Senhor está falando, isso não é para derrota. Isso não é para derrota. O Senhor não se alegra, não é a vontade de Deus uma vida derrotada para nós. Não é de Deus isso. O Senhor está falando, vai, ataque, você vai recuperar tudo. Deus nos dá segurança
que nós não estamos desamparados. Tem momentos que parece que tudo está dando errado, e Deus está esperando uma boa resposta da nossa parte. A gente pode estar vivendo um momento muito difícil, um momento doloroso, com ameaças por todo lado, com perdas que parecem assim, a qualquer momento vai dar errado. Mas analisa isso, olhe para as obras do Senhor. Deus te trouxe até aqui para dizer que Ele é seu refúgio. Você foi sustentado até o dia de hoje, e não foi à toa. Você sabe de onde você saiu, você sabe a vida que você levava, você sabe os problemas emocionais, físicos, mentais, familiares, financeiros que você tinha. E Deus te sustentou até esse momento. Deus é o nosso refúgio. Ele nos guarda dia e noite, Ele não cochila, e Ele é bem presente, Ele chega na hora, Ele é presente. Ele não fica deixando na aflição, não. Então chega de se envolver com os problemas, chega de ficar chorando, ataque. A palavra está dizendo, vá pegar tudo que é seu, não deixa nas mãos do inimigo, não se curve diante dessas ameaças. Quais as situações que talvez a gente está aceitando, vai deixando as perdas, as coisas acontecerem de pouco a pouco. Mas um pouco de perda é muita coisa. Um pouco de derrota já é muita coisa. Mas a pessoa vai lá, não, deixa, não, é só isso. Não, vai voltar, vai recuperar, não, vou dar um jeito, não. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. Ele não falou, não, fica de boa aí, que eles são difíceis mesmo, é grande o inimigo. Não, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então você deve prosseguir. A palavra está dizendo vá, a palavra está dizendo ataque. É certo que você vai vencer, é certo que você vai libertar, é certo que você vai conquistar essa vitória, mas isso exige a fé. Nós lemos aqui, 3 vezes Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. A gente viu 3 vezes o Senhor reforçando, para não ter dúvida, que ele não perdeu nada. Você não vai perder nada. Você não vai perder nada, nós precisamos crer nisso. Você vai recuperar tudo e ainda conquistar muito mais. Você pode vencer tudo, a palavra nos dá essa certeza, pessoal. Eu posso vencer tudo. Você pode, creia nisso. O que parece que você perdeu? O que parece aos seus olhos que já foi? O Senhor está falando, não perdeu. Lembra, no momento que eles choraram até perderem as forças, quando ele foi buscar Deus, ele deu a resposta, Deus abençoou, logo ele estava ocupando a posição dele, de rei, que ele tinha sido ungido há muitos anos. Ou seja, pode demorar, mas Deus é um Deus presente, Ele chega na hora certa. Quem atrasou as respostas de Abraão? Foi Abraão. Ele falou, Deus falou várias vezes, vai ser de você, da sua esposa. Aí ele foi lá, quis resolver na carne, pegou mais vários anos de espera. Então quem atrasa somos nós, quando a gente dá uma resposta ruim. Quando ao invés de nós nos recompormos, confiarmos no Senhor, buscarmos a Deus, a gente desanima, mas estava ali do lado, daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, eu ia assumir o trono, estava tão pertinho. Lembra do exemplo que a bispa falou? O homem estava a 1 metro da jazida de ouro, ele parou, estava tão pertinho, e aquele cara pegou aquele exemplo, eu nunca mais vou desanimar quando parecer que está tudo impossível, e aquele homem se tornou o maior vendedor de seguros dos Estados Unidos, porque cada vez que tinha um desafio na vida dele, ele lembrava, e se eu tiver a 1 metro da minha vitória?
Aí ele corria, se fosse esforçado, ele não parava. Então esse é o exemplo que a gente precisa ter. Nos fortalecer no Senhor. O Senhor não é engrandecido com a derrota de ninguém, mas com a vitória. O mundo jaz no maligno, o mundo se entrega com muita facilidade, você não. Você tem Deus, você tem esperança, você tem a palavra, então creia nisso. Aquilo que parece que nós perdemos, nós não perdemos. Passe nos testes da fé, passe nos testes da esperança. Lembra de Abraão? Abraão creu contra a esperança. Você será colocado numa posição muito grande. O que aconteceu com Davi? Um momento tão difícil, mas logo ele estava como rei, como líder. Então peça aí essa ajuda ao Senhor. Fale com o Senhor agora: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a restaurar a minha fé. Me ajuda, Senhor, a restaurar a força, o ânimo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Lembra, o nome do Senhor é poder, o nome do Senhor é cura. O nome do Senhor traz vida, traz autoridade, traz poder. Então todo roubo na sua vida, nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua família, na sua saúde, que seja agora, que você repreenda agora em nome de Jesus toda a maldição, toda a seta maligna, tudo aquilo que vem se arrastando na minha vida, que eu venho perdendo, que eu venho aceitando as derrotas, que eu não me levantei, que eu não tenho lutado. Que você se levante agora, que você coloque um fim nessa situação, que você não aceite agora, em nome do Senhor Jesus, toda seta maligna de opressão, perturbação, todo roubo na mente, roubo da fé, roubo da energia, tudo aquilo que vinha levando coisas, levando os negócios, levando a vida, levando as oportunidades, que você feche essa brecha agora, que você tome a decisão certa. Senhor, eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais ter essas perdas, eu não aceito mais esse padrão. O diabo está observando os nossos padrões. Se nós deixamos, se nós abandonamos, se nós paramos de lutar, ele sabe exatamente o ponto até onde ele tem que ir, porque quem está dando abertura somos nós. O diabo só está lá observando. Se ele vê que ele pode me testar, que eu sempre desisto naquele ponto de pressão, ele vai mais, ele não precisa mais que aquilo, porque eu já mostrei para ele: se você me apertar até esse ponto, eu vou parar. Então vamos quebrar esse padrão agora em nome do Senhor Jesus. Declare agora a mudança na sua vida, declare as restituições na sua vida. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Declare a restituição na sua família, declare a restituição do seu financeiro, declare a restituição da sua saúde, declare em cada área da sua vida agora, em nome de Jesus. Lute com a força da sua vida, lute com a força da sua vida, lute. O que parece que perdeu? O que parecia que tinha perdido? Toma posse da restituição agora. Eu tomo posse da honra, eu tomo posse da credibilidade, eu tomo posse dessa posição, eu tomo posse dessa vitória, eu tomo posse de cada uma dessas situações, em nome do Senhor Jesus. Restituição financeira, espiritual, sentimental, conjugal, profissional. Eu não aceito mais esses roubos na minha vida, eu não aceito mais roubos na minha vida. Vamos, pessoal, vamos, gente, toma posse da sua restituição. Restituição da honra, restituição da fé, restituição da credibilidade, restituição da alegria, restituição da sua saúde, restituição da sua comunhão com Deus, restituições espirituais, restituição da fé, da alegria, da força. Eu não vou mais viver por baixo, eu não vou viver mais humilhado, eu não vou mais viver envergonhado, nunca mais eu vou aceitar isso. Nunca mais eu vou aceitar uma vida pequena. Senhor, ajuda, Senhor, me ajuda, peça ajuda ao Senhor. Coloque a mão na sua cabeça, peça ajuda. Senhor, ajuda a ampliar minha mente, Senhor, ajuda a ampliar minha mente. Cura, Senhor, a minha alma.
Cura, Senhor, meu destino. Me ajuda, Senhor, me ajuda a tomar a decisão certa. Me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, a me fortalecer. Me ajuda a ter o foco certo. Me ajuda a ter sabedoria, Senhor, para tomar as decisões corretas. Me ajuda, Senhor, eu preciso, em nome do Senhor Jesus, preciso da sua força, Senhor. Eu preciso da sua força. Diga agora, em nome do Senhor Jesus, o diabo não tem mais força na minha vida, o diabo não tem mais poder na minha vida, em nome do Senhor Jesus, o diabo não tem mais poder na minha vida. Eu fecho essas brechas, eu vou parar de falar bobagens, eu vou parar de ficar pensando, meditando nos problemas. Eu fecho essas brechas da carnalidade na minha vida, eu fecho essas brechas da reclamação, eu fecho essas brechas da falta de integridade, eu fecho essa brecha da desistência, da instabilidade, eu fecho essas brechas da inconsistência, eu fecho essas brechas da falta de integridade. Eu não aceito mais, Senhor, essa falta de integridade, essa falta de foco, essa falta de força, Senhor, esse mal que tem amarrado, que tem arruinado a minha vida, não tem mais poder na minha vida, não tem mais poder em nenhuma área da minha vida. Declara isso em nome do Senhor Jesus, creia nisso em nome do Senhor Jesus. Vá, ataque, é certo que você vai vencer. Ataque, é certo que você vai vencer. Ataque, é certo que você vai vencer. Declare isso, declare agora. Declare definições, restaurações na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito e declare essas vitórias, declare esses sonhos, declare as bênçãos, declare as mudanças na sua vida, declare cada uma dessas áreas mudada, transformada para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque o seu Deus é o Deus do impossível. Diga isso, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o meu Deus, meu Pai. O Senhor é o Deus do impossível. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu confio no Senhor. Eu sei, meu Pai, eu confio no Senhor. Deus me fez para estar por cabeça sempre, para estar sempre por cima, de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus me fez para viver em vitória. Deus me fez para ser mais que vencedor. O que é um vencedor? O Senhor diz que eu sou mais. O que é mais que vencedor? Não sei, eu sei que é muita coisa. Então é isso que nós precisamos crer. Eu sou mais do que vencedor. Eu tomo posse dessas palavras. Eu não vou mais ficar envolvido e falando bobagens. Eu não vou mais ficar falando do problema. Eu vou me envolver, eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou fazer declarações poderosas. Eu não vou abrir minha boca para coisas irrelevantes. Eu vou crer na palavra. Eu vou crer na palavra. Eu confio no Senhor. Estenda as mãos agora para a direção que você precisa de respostas, de vitórias. É certo que você já venceu. Declare, lute contra essa situação. Declare naquela região, para aquela direção que você precisa de vitórias, de respostas. Abençoa lá o seu local de trabalho, abençoa a sua empresa, abençoa a sua casa. Declare as bênçãos, declare as mudanças, declare as transformações na sua vida. Declare em nome do Senhor Jesus que você vai vencer e vai voltar com grandes despojos. Aquilo que está nas mãos do diabo, aquilo que está nas mãos do ímpio, dos inimigos, que você vai recuperar tudo e muito mais. Porque é o que nós vemos aqui, o Senhor confirmando 3 vezes, tudo foi recuperado, nada foi perdido. Davi recuperou tudo, você vai recuperar tudo e vai vir com muito mais, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a sua casa, abençoe os seus negócios, abençoe a sua vida, abençoe as suas mãos, abençoe a obra das suas mãos, abençoe os seus pés, abençoe a sua mente. Onde você for, para onde você olhar, como fez Abraão, ele olhou, ele foi para o norte, ele foi para o sul, ele foi para o leste, ele foi para o oeste. Ele creu. Onde ele botou os pés, onde ele levou os olhos dele para olhar, onde ele colocou as mãos dele, ele conquistou aquela terra, ele conquistou aquelas vitórias. Então onde você colocar os seus olhos, você conquistará. Onde você colocar as suas mãos, você conquistará. Onde você colocar os seus pés, você conquistará. Creia nisso.
creia nessa palavra. Deus é exaltado através da sua vida, através das suas vitórias, através das suas bênçãos, das suas respostas de fé. Então vamos tomar essa decisão. Nós já tomamos, diga: eu já tomei essa decisão. Eu dou as respostas de fé, eu dou as respostas de fé. Eu me levanto no Senhor, eu busco no Senhor, eu ataco, eu persigo, porque eu sei que a vitória é minha, porque Deus não me quer numa vida pequena, derrotada, fracassada, de perdas. Deus me quer uma vida como uma vida abençoada, por cima, por cabeça, exaltando o nome dEle, testemunhando. Eu vou olhar para as grandezas do Senhor, para as obras do Senhor, para tudo que Deus já fez na minha vida. E se Ele já fez quando eu tinha menos inteligência, e quando eu tinha menos sabedoria, quando eu tinha menos conhecimento da palavra, quando a minha fé era mais frágil ainda, o Senhor me abençoou. Quanto mais agora que eu tenho me fortalecido no Senhor, que eu tenho conhecido o Senhor, que eu tenho perseguido a coisa certa, que eu tenho meditado na coisa certa, é certo que vencerei, é certo que vencerei, é certo que vencerei. Deus não vai me desamparar. Deus só está permitindo situações para que nós venhamos a conquistar, para que nós venhamos a dar as respostas certas e sair sempre por cabeça, porque esses inimigos, eles não tinham medo de ninguém, eles iam na terra dos outros, faziam o que queriam, ninguém ia atrás deles, porque eles tinham um padrão. Mas nós tomamos essa decisão de sermos como Davi. É certo que venceremos, como Caleb. Calem-se, aquiete-se, saiba que o Senhor é Deus. Então eu vou calar as vozes da negatividade, da incredulidade, e eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no poder do Senhor. Então creia nisso, tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você concorde com quem está ao seu lado, concorde com a vitória do seu irmão na fé, concorde com as vitórias, com as restaurações, com as bênçãos, com as portas abertas, com a mudança da mentalidade, com a mudança de caráter, com a mudança de espírito, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, nós concordamos, meu Pai, com cada oração que foi feita, com cada situação que foi apresentada, meu Pai, porque nós temos a Sua palavra, Senhor, e nós não vamos desanimar, nós não vamos retroceder, nós vamos em frente, nós vamos atacar. É certo que venceremos, é certo que vamos conquistar as nossas vitórias. Nós temos a certeza, nós temos essa segurança, nós cremos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelas mudanças internas. Obrigado, meu Deus, pela mudança de postura, pela mudança de caráter, pela mudança de atitude, pela mudança de fé. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos ajuda a romper um pouco mais, a crer um pouco mais, a avançar um pouco mais, com a certeza de uma grande vitória, Senhor, do melhor tempo das nossas vidas, de grandes mudanças, grandes restaurações, grandes abertura de portas, de mentes, Senhor, de oportunidades, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado porque eu creio que cada um aqui, Senhor, sai com a sua mente transformada, decidida, alinhada à sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor
e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.